Eu sou um grande admirador de tâmara. As tamareiras levam de 80 a 100 anos para serem cultivadas. O Brasil é o país do futuro, desde o saudoso e do querido reinado de Dom Pedro II. Macário, quando é que nós vamos cultivar, quando é que a gente vai colher esse tão desejado fruto da bonança, da prosperidade dentro do nosso país? Tá, a pergunta já começa legal, mas vamos lá. Na área de números, que é onde eu trabalho, que alegria estar com vocês, né, aqui nesse podcast. Algo que eu percebo muito, inclusive saiu uma pesquisa recente no Brasil, que nós estamos em segundo lugar dos jovens né? Nem estudo e nem trabalho. Não sei por que estamos em segundo, porque o primeiro lugar ficou justamente de um país chamado, me foge agora o nome, que é o de... me fugiu o nome agora. Mas ele tem justamente a relação com esses que não estão estudando. E aí vai aquela história. Por que nós estamos nesse momento de não prosperidade? Porque nós temos uma juventude que está sendo educada a não prosperar. A depender de quem, não vamos entrar nesses conceitos que, sim. para meu entendedor, minha palavra já basta. E também temos o seguinte, no que diz respeito a prosperar no mundo dos negócios, o Brasil ainda tem uma alta taxa de mortalidade das microempresas, que é a nossa maioria, e das empresas de pequeno porte, trabalhando ali entre em torno de 15% a 25% nos 5 primeiros anos. E o motivo disso, segundo o ex-presidente do Sebrae, é a capacidade de gestão. O empresário ainda olha para a primeira linha da DRE, que não conhece a demonstração do resultado do exercício, que não é o mesmo que fluxo de caixa. São duas coisas diferentes. Então, o empresário que ele vai empreender porque perdeu o emprego e é um ótimo cozinheiro e vai lá abrir uma hamburgueria ou algo do tipo. Então, do meu ponto de vista, nós não colhemos os bons frutos ainda, apesar de que o agro é o que sustenta praticamente. Sim, é o que puxa a régua para cima, Isso, né? é o que puxa a régua para cima, inclusive bem pontuado, jogando o PIB lá para cima e trazendo alguns bons indicadores para o Brasil. Mas, sem gestão, meu querido, vai estar bem complicado. Bem complicado mesmo. A taxa de mortalidade, mão de obra dos jovens do Enem, por exemplo, no teu segmento, quem está nessa rede toda de tecido, de confecção, quem serão as futuras costureiras? Boa pergunta. Vão continuar sendo aquelas senhoras que hoje ainda estão lá com seus auge dos seus 40, 50 anos ainda, né, costurando bem? Quem serão as costureiras? Quem serão os cortadores? Quem serão as modelistas? É isso mesmo. Eu ainda consigo ali usar uns robôs, alguma coisa do tipo, mas no final, no tete a tete com o empresário, por mais que eu use IA, alguma coisa do tipo, ainda será o humano para dar a solução. Sim. Então, sem gestão, meu amigo, sem capacitação, sem estudo, seja qual for a ponta, como empregado ou como empregador, sem capacitação, sem estudo, frutos nós não teremos. Falando sobre empresa... Quanto ao país que nós perdemos, Mongólia. Perdendo para eles, tá? Estamos perdendo para a Mongólia. Com todo respeito ao povo. Sim, lógico. Tá? E a toda a história também. A terra do Gengis Khan. Sim. Um dos grandes... como é que eu posso falar? Um dos grandes geniais... líderes conquistadores. Líderes conquistadores. Eu ia falar imperador, mas eu não sei se era império. Mas, nossa... Muita história boa ali. E não era na força no braço. Não, não era. Era com gestão. Era com gestão, exatamente. Aproveitando o ensejo, foi Gengis Khan que implementou, por conta do território extremamente grande, ele que inventou o que seria próximo ao cartão de crédito. Tinha um medalhão que algumas pessoas ligadas a ele do reino eram creditados, era um medalhão com o brasão dele, e aí informava que os custos daquela pessoa seriam pagos pela coroa, né? Pelo Gengis Khan. Acho que foi o primeiro aí, gênio, o mais próximo de um cartão de crédito que a história já teve no seu passado. Falando sobre gente,
sobre gestão e pessoas, gestão, pessoas, empresas e tal, toda empresa tem um sócio implícito, Tá? né? Toda empresa tem um sócio implícito que é o Estado, Uhum. né? Só que é um sócio um sócio com algumas regalias que ele só participa ali da bonança, Certo. né? Da parte, independente do resultado, a parte dele é garantida, o prolabore dele é garantido, né? De várias formas. E passamos agora pela reforma tributária. Sim. Foi uma reforma? Eu não sei se eu deixo essa resposta ou aquilo que eu começo a falar, vocês vão afirmar se foi ou não a reforma. Deixa eu, como é que eu posso falar aqui? Contextualizando a questão equalizando toda essa questão do sistema tributário brasileiro, até, não sei se a câmera consegue pegar, eu trouxe apenas dois manuais aqui, esse de baixo, que fala todo o processo tributário no estado do Ceará, né? Esse aqui de baixo, não sei se a câmera consegue pegar aqui Isso embaixo. é só do Ceará? Só do Ceará. Não, peraí, calma. É só do Ceará aqui embaixo. Isso aqui? Só do Ceará. É só do Ceará. E um deles. Certo. Tá? E um deles. Tá? Aí vamos lá. Isso daí vezes todos os estados. Então, cada estado puxa para si, até porque a Constituição e o próprio Código Tributário da Nação permite isso. Uhum. Né? O nosso processo tributário permite isso, cada estado fazer o que quer, obviamente dentro dos limites da Constituição. E cada município também. Tá? Se para estado já tem tudo isso daí, imagine para cada município. Pior, existimos, além disso, desse processo de tributação, de legislação, também tem os documentos eletrônicos, né? Nota fiscal e por aí vai. Certo. Não existe uma harmonia, um documento padrão de um documento fiscal. Inclusive vetado pelo atual presidente, um layout padrão, por assim dizer, tá? Que poderia automatizar, reduzir muito gasto com o processo tributário. Esse é Estado. Esse, um dos para estudo que diz respeito à legislação, jurisprudência, conceito, ou seja, o manicômio tributário dos tributos federais. Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS e tudo mais. Aí tem mais uma ruma de coisinha, tá? Então, o ombro do contador fica bem pesado, do amigo advogado também, né? E isso aqui são os impressos, porque os atuais, graças a Deus, são digitais. E aí, se fosse impresso, eu acho que a mesa do João aqui já estaria empenada já. Tudo. Né? Então, equalizando essa questão dos impostos, o Brasil trabalha praticamente com 4, vamos tratar com 3 aqui para não ficar tão bagunçado. Os impostos no Brasil, o imposto sobre a renda, o imposto sobre o consumo e o imposto sobre o patrimônio, sobre os bens da gente. Aí o que é que a reforma tributária veio fazer? Imposto de renda, deixa quietinho, não vamos mexer não. A reforma tributária está lá. Tá? Então, quem paga imposto de renda e contribuição social, quem está na folha de pagamento, quem faz investimentos, não entrou nessa loucura, por assim dizer, da reforma tributária. Então, a reforma tributária ela veio tratar do consumo e do patrimônio. Eu estou na contabilidade desde 2007. Fala-se de reforma tributária há 30 anos. E o que é que a reforma tributária veio fazer? Aí eu deixo para todos também fazer essa leitura, né? E até acho que é possível fazer alguns comentários, né, Nicole? A gente fica à disposição também para Vitória, para poder fazer as observações. Foi a reunião que eu tive mais cedo. Para fazer as devidas contribuições com os ouvintes aqui. Mas vamos lá. Qual é o objetivo da reforma tributária? Crescimento econômico? Vão validar com o tempo o que é que se vai acontecer ou não. Gerar emprego? É óbvio, se vai ter crescimento econômico, precisa gerar emprego. Vai ter também um sistema tributário mais, como é que eu posso dizer, mais harmônico, mais justo, já que a tributação vai ser no destino. Sabe aquela guerra fiscal, incentivos fiscais daqui e acolá? Tende a reduzir com o texto da PEC 45, que é a emenda constitucional lá de 2019, aprovada agora em 2023. E existe uma transparência tributária. Ora, João, que garantias você tem, eu como consumidor final, você como consumidor final, quando compra um blazer, um terno ou qualquer produto, um relógio, a caneta que está na tua mão, qual é a carga tributária desse abençoado? Porque o insumo lá em cima teve uma tributação, que gerou ou não gerou crédito, se foi substituição, se foi monofásico, ninguém sabe como é que é isso. E no final das contas chega lá, o que diacho é isso? Para você ter uma ideia, o manicômio é tão doido, tão maluco, que a própria Receita Federal
barrou o uso das empresas de contabilidade e tecnologia de acessar via robôs as informações do próprio contribuinte. Ou seja, são tantos dados que só posso acreditar que ela mesma não consegue gerir aquilo e teve que barrar a gente, porque, segundo eles, estava derrubando os servidores, por assim deles. Não estou falando de servidor da minha empresa e da sua. Receita Federal, nível Brasil. Tá? Então, o conceito da reforma tributária é isso. Ela vem tratar dos impostos sobre consumo e sobre o patrimônio. Se isso vai ser bom ou não, vamos lá. Se ela vem tratar sobre o insumo, sobre o produto, sobre o consumo e sobre o patrimônio, e aqui não vou tratar sobre o patrimônio, porque é mais um papo bem mais intenso, falando sobre o consumo, aí eu vou entrar se valeu a pena ou não. A gente começa agora a tratar sobre isso. Fiz esse contexto. Se a reforma trata sobre o consumo e patrimônio, mas mergulhando no consumo, ela vai trabalhar com 4 impostos: ICMS, ISS, PIS, COFINS, 5 e o IPI. Tá? O ICMS e o ISS sairão e vão entrar o IBS, tá? O Imposto sobre Bens e Serviços. Espera aí. DVJ paga a comercialização da mercadoria, a circulação da mercadoria, o ICMS. Você está dizendo que agora pelo IBS eu vou pagar como se serviço eu também tivesse? Ele está tirando 2 impostos e consolidando em um. Qual é a alíquota, Macário? Calma, temos boatos. A PEC não trata ainda de alíquotas. Calma que a gente vai chegar lá nas alíquotas, tá? Calma, peraí. A PEC que foi aprovada. Certo. Foi aprovada. Foi. Não tem alíquota. Não. Poderia limitar. Na verdade, ela trata de uma certa limitação das alíquotas, porque eu não vou aumentar o imposto na hora que eu quero. Tá? O governo vai poder pensar assim, porque ele vai ter que observar tanto o PIB como a capacidade, digamos assim, econômica do país. Então, né, veja, quando eu digo né, é aquilo que está na Constituição. Na emenda à Constituição. Então, lá ele não vai dizer, como em outros momentos, até 5%, até 8%. Tá? Ou seja, o município ele poderia cobrar o ISS até 5%. Quem quisesse cobrar menos, podia cobrar. Só que agora, essa emenda à Constituição ele não trata nada do tipo. Tá? Ela limita conforme algumas variáveis do PIB e outras questões. Certo? Mas, antecipando, fala-se, nosso próprio ministro da Economia, fala-se de algo em torno de 27% a 27,5% do chamado IVA dual. Tá? O que é o IVA dual? Vai sair o ICMS, o ISS e entra o IBS. Vai sair PIS e COFINS e entra o CBS. Vai sair o o IPI e vai entrar o IS, que é o imposto seletivo. Já a gente pode trabalhar sobre cada um deles. O IBS e o CBS, junto, vai ser o IVA dual. Falava-se antes de 25%. Hoje já tem um bom papo de 27% até 27,5%. Para não fugir aqui dos dados, Hungria, até aqui, Hungria paga no IVA 27%. Suécia paga 25%, cobra 25%. Finlândia, 24%. Estamos falando de uns países bacanas, né, para morar. Isso até ia ser um ponto também que eu ia colocar aqui nessa questão, quando a forma como se discute algumas questões sociais e econômicas do Brasil e nos colocam comparativos, a gente tem uma estrutura comparável a países extremamente, né, se coloquei como evoluído, primeiro mundo e tudo mais, só que a nossa realidade está muito mais próxima de uma outra régua, né, do que essa que sempre tentam evocar, né? A gente paga o imposto como a Suécia, mas a nossa realidade, o retorno do Estado nas nossas condições e nas nossas proporções são bem diferentes dessa comparação. Né? Mas continue seu raciocínio. Então, se tivermos realmente bater o martelo, que vai ser... em 2023 foi aprovada a emenda à Constituição. O que é que vai acontecer agora? Em 2024 a 2025, vai chegar um casal safadinho chamado Dona Norma e seu legislador. Bem safadinho ele. Que é excêntrico. A Dona Norma e o seu legislador vão trazer as leis,
os decretos, queira Deus que não saia medida provisória, porque é o presidente que vai dizer com a medida provisória, ela pode trabalhar com 60 dias, sendo postergada por mais 60, ou seja, a MP ela tem validade de 120 dias, tá? Podendo ser convertida em lei, porém, não pelo presidente. Vai para Congresso e Senado. Ok. Então, 2024 a 2025 é, de fato, a mão de obra minha, como contador, dos amigos advogados, dos empresários, do pessoal de sistema, porque nós vamos ter que entender essa nova legislação. As novas leis serão publicadas, espero que não chegamos a isso aqui. Isso é toda essa loucura. Tá? Uma Barça, né? Só de... Pô, né? Eita, a rinite agora tá... Pois é, então... E nós vamos ter 2 anos para mudar sistema. Acredito que layout de nota fiscal. Né? Vai ter que trabalhar com isso. Estudar toda essa legislação, fazer os devidos planejamentos tributários, devidos ajustes tributários. Como é que vai ser feita a formação de preço em cima disso? Né? Ou seja, todo o planejamento estratégico em 2024 e 2025 ele vai ter praticamente ser planejamento estratégico e plano de ação. Obviamente, planejamento tributário entrando nesse circuito. Praticamente ser feito anual, se não mensal, porque pode ser que saia leis, decretos, né? Espero que não tenha tanta instrução normativa, porque geralmente a Receita fica mudando a legislação que foi publicada, né, desse casalzinho, né, sem vergonha, né, dona Norma e seu legislador, para que a gente não fique... E aí? Qual é a nova jurisprudência agora? Veja, lá atrás, quando saiu o ICMS, era comprei, me gera um crédito, vendi, gerei um débito, um menos o outro, vou pagar ou não. Aí veio o ICMS submissão tributária, veio o ICMS antecipado, veio o ICMS diferencial de alíquota, veio o FECOP no nosso caso, veio o FEF no período atrás. Mas espera aí, de lá para cá, a Constituição e o próprio Código Tributário Nacional já tratava da não cumulatividade, que é o que fala dessa PEC. O que é a não cumulatividade? Aquilo que eu compro vai me gerar um crédito, reduz imposto. Aquilo que eu vendo me gera um débito. Um menos o outro eu vou pagar. Aí teve que sair uma reforma tributária para voltar aquilo que já tratava, tanto para ICMS como para PIS e COFINS. E aí? Com o novo, assim como foi na época do ICMS, vão sair as indagações. Pago ou não pago? O que é seletivo quando se fala do imposto seletivo? Pode ser que para a Vitória que esteja aqui seja seletivo maquiagem, um creme. Né? Para o João também pode ser que seja, mas para mim pode ser que não seja. Quem que vai definir o que é seletivo? Exemplo, quem usa hidratante, o hidratante, quando muda a NCM e a composição do produto daquele hidratante, ele deixa de ser hidratante, paga o IPI lá em cima, para pagar como se fosse uma espécie de desodorante para pagar lá embaixo. Lembra daquele chocolate? Se eu posso fazer propaganda? Pode, lógico. Quem sabe nosso novo patrocinador aqui, Nestlé, vai ser sempre muito bem-vinda. Aquele sonho de valsa, tudo aquilo do mundo, ele deixa de ser chocolate para ser wafer. O sorvete deixa de ser sorvete para ser outra coisa. Para ser creme do McDonald's, né? Do McDonald's. Teve também um caso também do Crocs, né? Isso. Se era uma coisa, se era sapato, se era chinelo de borracha, uma coisa assim. Então, quem é que vai decidir isso? Quando ele fala também lá na reforma, da redução, inclusive, das alíquotas, da cesta básica nacional. Peraí, o Ceará come alguma coisa. Lá no Amazonas come outra coisa. O que será conceito de cesta básica? Nacional. Já que a gente não é um país Queijo pequeno. Suíço também estava na cesta básica nacional. Essa cesta eu nunca vi no supermercado. Também não. Até porque o queijo suíço fica no outro espaço do supermercado, né? Mas... Pessoas comuns não andam nessa parte do supermercado. Então... Dá não chega. Mas esse é o ponto, assim, que é a provocação que me toca, né? Como empresário, como empreendedor, para além das questões comerciais, as questões de mercado, de competitividade, de inovação e tudo mais, a gente tem que lidar todo santo dia com esse nosso sócio implícito no contrato, só que ele não aparece no contrato social, ele só aparece me corrija aqui, aparece dia 7, aparece dia 20, aparece dia 25. Pode aparecer dia 10, dia 25. Pode aparecer dia 10, dia 25 também. Toda compra ele aparece, no nosso caso aqui é sempre o antecipado. É sempre o antecipado. Me irrita todo fim de ano com o inventário. A culpa não é do contador, tá? Não.
A culpa não é do contador. A gente é só uma ponte entre... Vocês são intermediários. Entre esse sócio, E aí a gente se coloca... A nossa posição, a gente precisa de vocês, contadores, de vocês, advogados tributaristas. Assim, vocês precisam... a gente precisa desses intermediários porque realmente a coisa é muito complexa. Sim. A coisa é muito delicada, né? E a minha ingênua intenção, né, desejo, era que a reforma trouxesse algo mais claro, né? A minha única experiência com esse novo, que eu imagino né, eu como totalmente leigo, quando eu escutei a primeira vez, né, 2019 para cá, desse assunto de reforma tributária, de como seria essa consolidação de impostos e tudo mais, eu me lembrei muito das minhas experiências de compra, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que na hora, por exemplo, nos Estados Unidos, na hora da compra, o valor, você só sabe o que você vai pagar na hora do caixa. Né? Que aí só na hora do caixa que é colocado a incidência do imposto. Né? Mas aí você ali sabe exatamente quanto de imposto está pagando. Né? Eu não sei de toda a cadeia, mas ali na hora do caixa. E na Europa... de maneira geral, tem também uma distinção de alíquotas do IVA para cada país e para cada artigo. Se você compra um relógio em Portugal, é diferente a alíquota se você compra na França. Né? Mas você tem aquela informação ali real. Foi o mais próximo, assim, vai ser assim aqui? É essa a tentativa de implementar? Aqui, primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro. A reforma tributária ela nunca foi afirmado que ela veio para reduzir imposto. Certo. Nunca foi afirmado isso. Ela foi afirmada naqueles objetivos que eu falei. E um deles é a transparência e a própria simplificação. Agora, só um adendo. A transparência na cobrança, né? Sim. Não existe transparência na aplicabilidade. Pois é. Vamos lá. Uma coisa que ele trata na própria PEC, que é a não cumulatividade. E fala não cumulatividade, vou até fazer aqui o gesto, plena. Quando eu leio como plena, aquilo que já existiu uma corrente constitucionalista para a apuração do PIS e COFINS não cumulativo, que é lucro real, que aquilo que é custo e despesas operacionais da empresa, essa corrente constitucionalista dizia que eu posso tomar o crédito de 1,65 de PIS e 7,6 de COFINS, quando eu sou não cumulativo, lucro real. Ou seja, praticamente uma não cumulatividade plena. Só que aí veio o casalzinho safado e limitou aquilo que vai ser de crédito. Aquilo que eu comprar, aquilo que vai ser despesa, ele limitou. Ponto final. Praticamente indústrias são muito beneficiadas com isso. A reforma tributária, PEC 45, ela fala de novo, não cumulatividade plena. Meu Deus. Oro para que seja plena, de fato. De forma prática. Um atacado, um varejo, ele terá créditos de IVA quando ele comprar mercadoria para revenda, quando ele tiver custos e despesas operacionais com nota fiscal para ali reduzir o seu imposto, o seu IVA na saída. Então, comprei, aquela compra, aquela entrada de mercadoria, seja o que for, com nota fiscal, vai reduzir o meu imposto. Quando eu vender, vai acontecer isso. Simples, como ela disse ser. Transparente, como ela disse ser. Será que ela vai começar a dizer, não, o atacado só vai poder tomar crédito disso ou daquilo outro. Só dessas despesas. A indústria, como insumo, ela pode tomar muito mais crédito do IVA. Vamos tratar mais dessa forma, uma linguagem um pouco mais tranquila. Só que o serviço, exemplo, eu de contabilidade, o que é que eu tenho de despesa e de custo? Folha de pagamento. Como que eu vou reduzir o meu IVA na hora que eu for emitir minha nota fiscal, exemplo, para a DVJ ou para o grupo? Então, eu, serviço, vou pagar mais. Então, antes as empresas, as indústrias que eram mais prejudicadas com o antigo processo, poderão se beneficiar com a reforma. Quando digo poderão, de novo, 2024 a 2025 vão sair toda a legislação e deixar em tese de forma realmente mais transparente o que vai ser a reforma tributária. Então, de forma prática, vamos lá, até eu fiz uns cálculos aqui, se permita, para a gente brincar aqui do planejamento tributário para o segmento de confecção. Certo. Tá? Todo o processo de vocês. Vamos lá.
O IVA dual, eu vou tratar aqui com valores simbólicos, não vou tratar de percentual, até porque não bateram o martelo quanto a isso. Não vou tratar de todas as compras, de todas as despesas que poderão gerar esse crédito, essa redução do IVA na hora que eu vender. Eu vou simplificar o processo para deixar transparente. Então vamos lá. Todo o processo de fabricação de roupas começa lá no momento 1 com o produtor rural vendendo algodão para a indústria de tecelagem. Vamos supor que o produtor esqueça as compras, as despesas que esse produtor rural poderia abater como IVA. Mas ele vendeu lá para a indústria por R$40. E ele vai pagar simbolicamente, os números são simbólicos, R$10 de IVA. O produtor vendeu lá para a indústria de tecelagem. R$40 mais R$10 de IVA, ele repassa o imposto, é óbvio, para o próximo da escadinha, que é a indústria de tecelagem. A indústria de tecelagem, então, tem ali uma compra de R$50 com um crédito de IVA de R$10. E ela vai vender para o fabricante de roupas. Eu estou olhando aqui para baixo para não fugir os números. E ele vai vender para o fabricante de roupa, deixa eu ver aqui, por R$75. Pegou lá o algodão, fez o tecido e vendeu para o fabricante de roupa. Quando ele vendeu por R$75, vamos supor que o IVA na venda desse fabricante é de R$15. Quanto que esse fabricante vai pagar? Comprou, teve um crédito de 10. Vendeu, teve um débito de 15. Ele vai recolher R$5. Ponto. Esse é o processo. Vamos descer a escadinha. O fabricante vendeu o tecido lá para... o tecelagem vendeu para a fabricante de roupa. A fabricante de roupa tem um crédito agora de R$15, R$10 lá do produtor rural, mais R$5 da tecelagem, e agora ela vai vender para uma loja de roupas. A fabricante de roupa produziu lá a blusa, seja lá o que for, e vai vender por R$125. Ela já tem um crédito dos antigos, de R$15. Quando ela vender, vamos supor que ela vende por R$25, por R$125, com o IVA da venda dela de R$25. R$25 ela teria que pagar, porém ela já tem um crédito de processos anteriores, no caso de R$15. Então a fabricante vai pagar R$10. Você vai ver se é bom ou não esse processo todinho. Vê que ele está bem transparente? Eu não preciso olhar se aquela NCM paga ou não imposto. Eu não preciso olhar se foi substituição tributária, foi monofásico ou não. Simplificando. Entrada, saída, tem um crédito, tem um débito, pá, vou apurando. Processo muito simples. E essa fabricante de roupa vendeu para a loja. Já a roupa está pronta e vendeu lá para a loja, para o varejo, para o atacado, seja o que for. Mas vamos botar o varejo. O varejo, ele vai vender para o consumidor final. Na hora que a loja, lá do shopping, loja de rua, for vender, ele já tem um crédito de R$10 lá do produtor rural, mais R$5 da indústria de tecelagem, mais outros R$10 da fabricante de roupa, ela tem então R$25. Quando ela vender lá para o consumidor final, supondo que ela venda por R$250 e vá gerar um débito, como exemplo de novo, de R$25, ela tem, então, um débito de R$50 de IVA, ela tem R$50 para pagar e menos R$25 da escadinha para cima, de todos os outros que já vinham pagando IVA. Então, na apuração dessa loja final, vai pagar R$25 de IVA. Um menos o outro, todo o tempo. Só que ela vendeu R$250, o preço dela já com IVA. Quem foi que pagou o IVA no final das contas? Eu, que passei o cartão, que fiz o Pix. Ou seja, os 27%, aqui são números simbólicos, certo. Mas se falar de 27 a 27,5%, quem vai pagar o imposto é o consumidor final. Fala-se, inclusive, aí se isso vai bater ou não, de uma inflação em decorrência da reforma tributária. Porque alguns setores vão pagar mais. Exemplo, setor de serviço. Quem que mais emprega nesse país? Serviço. Tá? Não colocando pânico, tá? Mas cabe analisar número a número, projetar cenários, ver o que é que vai ser investido nos próximos anos de cada empresa, para, de fato, ver aonde pode se casar com isso. Tá? Mas vamos lá. Todo mundo vai pagar o IVA? Todos os segmentos vai pagar tudo isso? Ele vai ser transparente. De novo, pelo que se diz na PEC. O que o casal sem vergonha vai falar ou não, com respeito, né, a todo legislador, se vai manter essa transparência, como se falou lá na época da Constituição, depois veio a legislação, depois vou trabalhando no ICMS, e por aí vai criando tudo isso. Então, se ele for manter, ótimo. Mas
o consumidor vai pagar o imposto. Cabe, de novo, lá para a pergunta inicial. Por que nós não conseguimos colher os nossos frutos? Capacidade, gestão, tecnologia, saber formar o preço, porque muitos não estão sabendo formar o preço. Sim. Ou seja, se eu não formo o preço, nesse exemplo lá da loja que vendeu lá para o consumidor final, ela pode estar pagando aquele... tendo um prejuízo decorrente da própria formação do preço, que não soube embutir o imposto e os demais custos na hora que ele fez a venda daquele produto. Mas ainda tem mais uma coisa, João. Perceba que nós estamos falando de IBS e CBS, que sai o ICMS e o ISS, sai o PIS e COFINS para entrar esses dois. Não sei se eu posso tocar, mas vamos lá. Qual é o regime tributário que mais existe no Brasil? Ele riu. Eu já ia perguntar. Ele ri. Porque a polêmica do regime, todo mundo é alucinado, apaixonado pelo simples, né? Que também de simples tem não. Tem poucos critérios aí de simplicidade. Acho que não sei por que botaram esse nome nele, tá? É para enganar mesmo, eu acho. De simples não tem nada. Pois é. Mas como é que vai ser o simples? Contextualizando que alguns não sabem. No Simples Nacional, apesar de pagar o único documento de arrecadação, que é o DAS, na hora que eu estou vendendo, pode ser que eu pague o ICMS na entrada, vamos falar do imposto do Simples Nacional, que é lá o pagamentozinho lá da DAS, né? Pago lá no dia 20. Nessa guia, tem lá imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, temos o ICMS quando trabalha com mercadoria, podemos ter o IPI, temos o ISS quando o caso, temos a CPP, que é a contribuição patronal previdenciária. Então, naquela guia tem essa arruma de imposto. Tá? Se eu tiver esquecido algum aqui, não tem problema não. Mas tem essa arruma desses impostos tudinho, que parte deles estão sendo substituídos pelo IVA dual. Gente, e o Simples Nacional vai pagar o IVA dual? Na guia tem o ICMS, o ISS quando o caso, o PIS e COFINS. Quem compra para comercialização, exemplo, a DVJ, se eu sou do Simples Nacional e for vender uma mercadoria para ti, tu vai querer o crédito do IBS ou do CBS, não vai querer? Para você pagar menos imposto. Sim. Lembra que é um menos o outro? Então, se você compra um tecido meu, alguma coisa minha, você quer o crédito daquilo que você está comprando. Lembra da não cumulatividade plena? Tá? Tem que ter essa balança. Só que eu, no Simples, eu não estou pagando IBS e nem o CBS. E aí? Como é que vai ficar a competitividade de quem é do Simples Nacional? Meu Deus, vai quebrar. Calma. A PEC diz, calma aí, microempreendedor, né, e empresa de pequeno porte. Vocês, por planejamento tributário, conforme a estratégia de vocês, poderão optar em pagar o antigo ICMS, ISS, PIS e COFINS, que vão ser o IBS e o CBS, pagar eles separadamente. A transparência ou a simplicidade. Tá? Então, quem é do Simples Nacional, peraí, não. Nas nossas simulações, quando eu comprar, eu quero crédito, eu do Simples Nacional. Porque quando eu vender, o meu cliente, ele vai querer que eu gere um crédito para ele. E eu, como Simples Nacional, porque eu não pago IBS e CBS, eu pago 4 impostos ainda no Simples Nacional. Cara, para eu sobreviver, não temos simulações porque nós não temos alíquotas, tá? Há umas brincadeiras nessa alíquota de 27,5%, as brincadeiras bem sérias de simulações de cenários. Então, a empresa do Simples, ela terá que, por força da própria PEC, poderá dizer, ok, sinto muito. Sim, senhor. É isso. Bota o chicote que eu vou agora para o IBS e para o CBS. Dentro das simulações, ela poderá optar por isso. Então, o Simples Nacional, sim, poderá se beneficiar ou ser prejudicado. Depende do cenário, depende das simulações. Tá? Em algum ponto, essa reforma toca nos tipos de regime? Vão continuar os 3 principais? Boa. Vão. Certo. Lá no início, no contexto, o que é que a reforma diz? Muda a tributação sobre consumo e sobre o patrimônio. Não fala sobre a renda. Então, se você é do lucro real, se você é do lucro presumido, se você é do Simples Nacional, imposto de renda, contribuição social e todo o encargo trabalhista fica como está. Esses impostos que eu falei, os 5, ICMS, ISS, PIS, COFINS e, quando o caso, o IPI,
serão nessa nova reforma, tá? Com a PEC 45. Fazendo aqui, então, só um pequeno paralelo para dar um tom de cômico à nossa situação trágica, a reforma foi uma reforma assim, só da sala e um pouco da cozinha. Né? Os quartos não foram mexidos, banheiro também não. Pois é, É João. tipo isso, assim, da grande casa tributária só foi reformado a sala e um pouco da cozinha. E a gente morando dentro. Que é o pior. Todo mundo sabe como é a reforma morando dentro. A pior reforma de todas é quando você está quando dentro. Você está dentro. Porque quando eu digo que você está dentro, aí eu também vou voltar um pouquinho no Simples Nacional, já. Lembra, como é que vai ser o cronograma dessa reforma tributária? Só um instante, você aceita uma água de coco? Vamos, pode ser, Vamos. claro. Pode continuar. Posso? Então vamos lá. Um cronograma dessa reforma tributária. 2023, aprovação da PEC. 2024, 2025, ninguém solta a mão de Deus, né? Bota até aquela música, segura na mão de Deus, né? Então pega na mão todo mundo, ninguém solta, ninguém larga, todo mundo junto. Todo mundo junto para fazer isso. Por quê? Porque nós teremos 2024 e 2025 mudando, aguardando toda a legislação e decreto que nós falamos, para mudar, para treinar, para mudar sistemas e tudo isso. Tá? Quando digo mudar sistemas, equipes e por aí vai, é desde o estoquista que faz o orçamento, porque veja, o estoquista, aquele que faz a compra, vai dizer, ô João, a sua empresa está pagando o IBS e o CBS? Tô, ok, então você vai me gerar um crédito. Ele vai perguntar, ô Vitória, a tua empresa está pagando o IBS e o CBS? Não, eu acho que não, sou do Simples Nacional, meu contador, meu advogado nem falou. Esse estoquista que foi treinado vai dizer, pode ser que ela não entre aqui como meu fornecedor. Então, 2024, 2025 tem que ter esse alinhamento. Simulação de sistema, configuração de sistema, tem um pena do pessoal da Software House, mas segura na mão de Deus e vai. Em 2026 é que começaremos a pagar uma alíquota simbólica, um faz de conta, mas que vai gerar ali uma receita para o governo, para não faltar com o número, IBS, que é a alíquota teste, de 0,1% e CBS de 0,9%. Meu Deus, então, antes eu pagava PIS e COFINS, tudo isso caríssimo, eu vou pagar só isso? Não, pai. Não. Reforma da casa, com todo mundo dentro, você vai estar pagando PIS e COFINS, ICMS, tudo isso, na regra de hoje, com uma alíquota teste também, o IBS e o CBS junto. Continuando o cronograma, 2027 extintos o IPI, PIS e COFINS, e IBS aumenta de 0,1% para 0,2%, e esse IBS, que é o ICMS e o ISS, vai subindo, e o ICMS vai morrendo, até 2033, a reforma tributária, a reforma da casa, eu sei lá mais o que eu estou falando, ou a reforma tributária. A reforma, ela ocorreu, tá? Vai poder usar o quarto, a casa, o banheiro, tudo bonitinho, sem poeira, sem nada. Então, em 2033, 100% reforma tributária. E aí, o IVA dual trabalhando 100%. Pois é. E fica dessa forma. Sistemas com 2 regimes tributários. Lembrando, a reforma é para os de consumo e patrimônio, mantendo a apuração do imposto de renda, contribuição social, lucro presumido, lucro real, Simples Nacional, tudo como está. Encargos trabalhistas, tudo como está hoje. Eu costumo dizer o seguinte, será que dá tempo eu comprar, os meninos aqui da gravação, será que dá tempo eu usar meu terreno lá no Maranguá para plantar banana? Qual é a alíquota? De que? Rapaz, mas se bem que plantar banana você entra no agro, né? O agro, a sensação que eu tenho é que o agro ele vive uma redoma. Uma redoma paralela. Existe a vida, né? Existe a redoma do agro. Tá. O paralelo também que eu faço é das vezes, por exemplo, quando eu vou para o sul e para o sudeste. E aí quando perguntam pelo meu sotaque e tal, de onde você é? Eu disse, eu sou de Fortaleza. Nossa, que paraíso que você mora, aquelas praias e tudo mais. E de tanto insistir nisso, né, de praia, essa figura caricata, né, daqui da gente, a resposta que eu digo, olha, ok, eu tenho praia, mas assim, só quem vai pra praia todo santo dia é pescador. Né? Existe uma vida para além da praia. A gente não vive da praia, pelo contrário, né? Com todo respeito aí ao beachwear, à moda praia, né, eu gosto mais das outras modas porque consomem mais tecido, né?
Mas eu vejo que o agro ele tem uma redoma paralela, ele tem certos privilégios, e aí eu tenho aí alguns resquícios monarquistas, que me remete aí ao período, ainda no nosso período imperial, de que existia todo um privilégio social, jurídico, financeiro, bancário e tal para a turma dos grandes produtores de cana, de café e tudo mais. E de alguma forma eu percebo que isso ainda vem desde então, principalmente para a turma da soja, né? Que é o grande ouro. Qual é a cor da soja, hein? Marrom, meio amarelado, alguma coisa do tipo? Uma coisa do tipo. O nosso ouro marrom. Vou botar assim, nosso ouro marrom. Ali, né? marrom. E eu falo isso porque até olhando, por exemplo, o nosso sistema bancário. Nosso sistema bancário, o tanto de produto financeiro que existe, obrigado, é tipo... Isso aí não é marrom, seria um... Se for da época que eu estudava lá no ensino amarelo queimado, eu ia falar amarelo queimado. Ou a marrom. De acordo com o Pantone, agora o amarelo queimado. Os produtos, existem muitos produtos financeiros voltados para o agro, né, com uma taxa de juros bacana, absurdamente surreal, mas também porque eu percebo que tem toda uma arquitetura para continuarmos sendo um país exportador, né, desse tipo de produto, né? E aí o que nos coloca numa situação em relação aos outros segmentos. Existe a bancada, é uma queixa que eu tenho, né? Tem a bancada do agro, né? Infelizmente não tem a bancada da moda, não tem a bancada do têxtil. E eu não vejo ninguém ali saindo nu. Então todo mundo, de alguma forma, depende desse segmento que, diante até da própria informalidade que tem, os números não são reais. Né? Toda vez que levanta os índices econômicos do país, quando levantam o PIB, quando aparece ali na escala, geralmente em terceiro, né? Sempre primeiro está o agro, segundo construção civil, e aí terceiro entra indústrias. Né? E aí uma parcela dessa indústria vem a indústria têxtil. Por conta da informalidade que é muito grande, os números não são reais, e a gente perde representatividade política, né, expressiva dentro aí dessas questões. E como eu falei, tipo, ninguém sai de casa nu. Né? Até quem trabalha nu sai de casa vestido. Sim. Né? E não é olhado para isso. Né? 2023 tem sido um ano, alguns falam desafiadores, outros falam diferente, mas independente da palavra, todo mundo passou por um reajuste muito grande e uma dificuldade muito grande diante de tantos outros, para além dos nossos problemas internos, né, dentro de casa, as casas de fora começaram a atrapalhar a gente, essas grandes plataformas, e toda uma mobilização aí da indústria nacional de se prevalecer, alguns deram as mãos para a Shein e Shopee e Alibaba, enfim, essas outras plataformas, mas é uma competitividade totalmente desleal. E eu trazendo esse ponto aqui para o meu universo, né, para o meu universo da moda, diante de toda essa arquitetura, que em alguns pontos é positiva e outros, na verdade, a maioria não, como nos tornarmos competitivos olhando para o mercado internacional? Porque a briga é totalmente desleal. Enquanto aqui, eu produzindo aqui, até diante, achei sensacional a sua colocação de toda a segmentação, que aqui a nossa indústria começa desde o plantador do algodão, né, até a peça pronta. Sim. Né? Dentro de toda essa escala, de toda a cadeia, né, nós temos um peso muito grande, é um peso que vai sendo repassado em todo o processo de produção. Né? E aí, do nada, acho que você foi muito generoso aí nos valores que você trouxe, vendendo uma peça final a R$250, chega uma calça, certo? Sendo vendida numa plataforma a R$30. E aí? Como é aquele memezinho lá? Não tem nem R$300 pra... Tu vai editando. Porque uma calça, como é, meu Deus? Porque uma calça no adolescente não é... Como é? É mais de R$300. É mais de R$300. Pô, esse é antigão, tem uns 5 anos pelo menos aí. Mas prevalece. O Brasil... Olha, tem uma... Tava aqui me lembrando
em paralelo a essa conversa, e ainda sobre a história da tâmara, né? Quando é que nós vamos colher? Eu posso estar aqui enganado, mas diante da minha experiência, nunca tivemos um período favorável, assim, em que tudo confluiu para que a gente tivesse aí, sei lá, nadando em dinheiro. Uhum. Enfim, e tem uma cena específica da novela, não vou me lembrar agora o nome da novela, mas da Odete Roitman. A minha última referência é Vamp, tá? Vamp, não, é um pouco antes. Aqui eu tô falando do começo dos anos 80. Começo dos anos 80. Bem, tem essa novela. Aham. Por favor, Vitória, pesquisa aí qual é o nome da novela. A novela, o mote da novela é Quem Matou Odete Roitman. Tá, eu sei. E tem uma cena dela, tem uma cena dessa novela que me marcou muito, que é, isso eu tô falando do início dos anos 80, e é a cena da Odete Roitman. Ela era uma zilhardária lá, bem elite clássica dos anos 80, falando que o Brasil é uma terra de gente vale tudo. Novela Vale Tudo. Obrigado, produção. Novela Vale Tudo, a Odete Roitman falando que o Brasil é uma terra de gente preguiçosa, que só sabe reclamar de crise. E aquilo me chamou a atenção porque eu tô falando aí do início dos anos 80. Né? 90 também foi uma sequência de crise, 2000 também. E a gente ainda tá nessa crise, né? Já normalizamos a crise. Sim. Pois é, mas assim, ó, eu vou voltar algumas frases e vou chegar até aí. Ei, você ainda não bebeu água de coco da mensagem do mar. Mensagem do mar. Tô empolgado com a conversa, mas vou já. Se hidrate. Ó, quando tu fala lá do agro como bem protegido, a PEC, ela, vamos lá, de novo, ela poderá trazer essa alíquota de 27%. Vamos trabalhar dessa forma, tá? Que é o que está praticamente se comentando muito. Mas a PEC, ela trará alguns setores, alguns segmentos com redução dessa alíquota, do IVA do álcool. 27%, né? Por aí, assim, tá conversando. E um deles é o agro. Um deles é o agro. Vamos plantar banana, então. E aí, vamos supor, se a gente está trabalhando com a alíquota de 27%, ele vai ter uma redução de, deixa eu pescar aqui, de 40%. Então, nos cálculos aqui, ele iria pagar 10,8%. Que maravilha. Pois é. Aí, vamos lá. Por que o Brasil ele não cresce? Vamos lá para a conversa inicial. Cadê a gestão? Cadê a educação? Cadê a capacitação desse pessoal? Quando digo do pessoal, nós como empresários também. Mês passado eu estava procurando 2 cursos. Um de IA voltado para negócios. E as pessoas, mas para que tu está atrás de IA? Lá atrás eu fiz Excel. Boa. E me dói fazer algumas entrevistas e perguntar. São perguntas básicas de Excel e nem avançado. Quando a pessoa vai querer trabalhar com a gente, tu sabe como é que faz um PROC-V, um soma-si? Qualquer pessoa que vai ter que trabalhar na contabilidade ou com números vai ter que entender disso. Sim. Então, eu estou me alfabetizando em IA. Tá? Se o básico do básico quer fazer... Aí brincando aqui, né, brincadeira mais a sério. Alguns amigos estão contratando a pessoa que sabe ligar pelo menos o estabilizador. Então, a capacitação de novo, João. Que não é o no break, né? Não é o no break. Que não é o no break. No break eu não fiz curso. Qual é aquela empresa que tinha antes? Não sei se ainda existe, a SOS, né? SOS Computadores. Tinha uma coisa do tipo. SOS Computadores. Então, de novo, a capacitação, tudo isso. O agro vai ter esse benefício e outros segmentos vão ter esses benefícios. Mas tratando por que não chega o momento do Brasil. João, vamos lá. E até as pessoas podem também comentar aqui. Pode, né, produção? Quem não sabe formar preço? Diz assim embaixo aqui, eu. Se tivesse ao vivo agora, né? Eu. Então, como é que é a formação de preço no Brasil? Esse pessoal de fora que você falou, eles analisam demonstrações contábeis. E não é a demonstração contábil do final do ano, porque aí já passou. É uma foto que eu tirei. Demonstrações contábeis dentro do mês. Tá? E as demonstrações contábeis vão fornecer dados para a formação de preço. Não, mas espera aí. Se eu compro essa caneta por R$1, eu vou multiplicar por 2 e vou vender por 2. Por 3, vou multiplicar por 3. Ou eu vou perguntar para o João, que é meu fornecedor. João, quanto é que o mercado está vendendo essa caneta? Rapaz, essa caneta está sendo vendida por 5. Veja, antes eu pensava R$2 ou R$3 e o mercado está vendendo por 5. Só que o mesmo mercado
cujo fornecedor é comum, perguntou para esse fornecedor quanto é que o mercado. E será que esse fornecedor não chutou também? Sim. Então, a técnica do chutômetro, amplamente debatida em uma única disciplina da contabilidade. Então, se a gente não sabe formar o preço, será que o meu preço está correto? Então, parte do problema todo nosso pode ser capacitação. O pessoal de fora pode ser que tenha mais do que a gente. Ou seja, uma mão de obra mais qualificada. Uma eficiência, né? Sim. De gestão e operacional. Sim. A própria tecnologia ajudando isso. E as próprias pessoas sabendo fazer a gestão. Nós não temos em nossas educação de base, que apesar de que, pelo menos em algumas escolas particulares, nós começamos a trabalhar sobre isso, sobre o empreendedorismo. Sim. Tá? Então, eu acredito que, sim, parte do nosso problema é, de novo, não saber fazer, não saber empreender de fato. Vou trazer dados do meu segmento. Eu, como pesquisador também, do meu segmento, de outros, eu fiz a seguinte pergunta para um grupo de contadores do Brasil todo, tinham mais ou menos 400 empresários. Empresários pequenos, empresários que faturavam milhões na contabilidade. E eu perguntei o seguinte, qual é a sua... Vou tratar duas perguntas. Primeira, a sua empresa de contabilidade faz a própria contabilidade? Ou seja, a própria empresa de contabilidade faz o balanço patrimonial, demonstração de resultado, demonstração de fluxo de caixa, planejamento estratégico, tudo isso? Quase 50% disseram que não. Como é que eu, como contador, vou tratar do meu cliente... Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Pois é. Arrasou. A outra pergunta. Qual é a sua margem de lucro na sua precificação? De 0 a tantos por cento? De tanto por cento a por aí vai? Ou não sei? Quase 60% disseram que não sabe. Os próprios contadores que entendem de gestão não estão sabendo disso. Eu costumo dizer o seguinte, quer saber se o seu contador vai ser bom para você? Pergunte se ele tem as demonstrações contábeis, o planejamento estratégico e sabe formar o preço. Se ele te responder nada para isso, não feche o contrato com ele. Porque ele não vai cuidar da tua empresa. Tá? Então, de novo, se o empresário, que geralmente o empresário brasileiro é aquela pessoa que perdeu o emprego, é aquela pessoa que surgiu uma oportunidade porque teve uma rescisão e foi ali se preparando, juntando dinheiro para empreender, porque entende que sabe muito bem cozinhar, por exemplo. Mas aí eu acredito que nós temos 3 perfis de empresário. O operacional é aquela pessoa que, poxa, eu sei cozinhar e vou para a cozinha. Sim. Mas essa pessoa com o tempo descobre que, vamos falar no nosso segmento, a costureira que sabe costurar, né? Passar ali a agulha na linha e fazer alguns pontos. Opa, vou costurar. Só que ela percebe, ela é perfil operacional. E ela percebe que para poder ganhar dinheiro não é só aquilo. Precisa entender de compra, precisa entender de pagamento a fornecedor e por aí vai. Aí ela vai para um perfil tático. Poxa, eu preciso entender mais do que faturamento, eu preciso entender de tudo isso. Até que alguns poucos mesmo, chegam no perfil estratégico, que começa realmente, de fato, a delegar todo o processo e fica olhando, não de cima para baixo, não no sentido superior, mas estrategicamente fazendo todo o processo. Então, de lá para cá, trocando ideia com outros profissionais, de lá para cá, João, esse pessoal está conseguindo fazer isso. Então, por que nosso preço não é bom? Por que nós não conseguimos crescer como eles têm? Por que nós não temos isso? Ok, temos lá, como falei, Hungria, Suécia e Finlândia, com o IVA alto. E esses outros, qual é a carga tributária? Tá? Então, carga tributária é jogo de todo mundo. Está todo mundo com o mesmo sócio. O que é que eu posso me beneficiar com aquilo que de fato que é a gestão? Tá? Então, cabe ao empresário que está dentro desse circuito, você está pagando imposto, eu estou pagando imposto, está tudo no mesmo jogo. Como é que a gente pode reduzir imposto com isso? A grande maioria está no Simples Nacional. Será que vale a pena estar no Simples Nacional? Tem um teto, né? Tem até um ponto em que o Simples é interessante. Ou não? Vamos lá. Uma farmácia, cliente nossa, que fatura R$150 mil mês. Ela estava no Simples Nacional. Nós colocamos ela no lucro real. Porque hoje, no atual regime, parte dos produtos que a farmácia vende não é para pagar mais PIS e COFINS e ICMS. E o Simples Nacional, por ter um tratamento diferenciado, né, simples, mas não simples, diz que, peraí, se aquele produto, eu como Receita Federal, como governo, diz que ele tem um determinado benefício, não vou citar aqui a parte mais técnica, certo. Um determinado benefício, você do Simples não pode acumular benefícios. Então vai ter que pagar, meu abençoado. Então, tem que trazer os cenários. E quando eu digo cenários, se é vantagem para o lucro presumido, se é vantagem para o lucro real, o empresário tem que pensar com a mentalidade de trabalhar de forma mais oficial. Porque o lucro real só tem vantagem até frente ao fisco se trabalhar 100% redondo. Sim. Tá?
E aí eu volto de novo à PEC 45. Presta atenção. Olha aí. Música dramática aí, tá? Coloca agora a música dramática. Se você, eu acho que no Ceará nós não temos, principalmente no segmento, se nós temos o costume, lembra daquela nota calçada, da meia nota? Certo. Tá? A gente só lembra, né? Graças a Deus, sem prática nenhuma, sem vivência. Mas se você tem fornecedor que vende para você com meia nota, se você for pagar o IBS e o CBS, você vai ter um crédito reduzido. Vamos supor, 100 mil reais foi a sua compra. Porém, o fornecedor só emite para você de nota 20 mil reais. Quanto de crédito de CBS e IBS você vai ter? Sobre os 20 mil. Acima dos 20 mil. Ou seja, a transparência, a simplificação, o crescimento econômico do governo, ele começa também a derrubar A informalidade. Né? Os sonegadores. Se eu sou do Simples Nacional, eu não vou gerar um crédito, se eu optar em trabalhar 100% como Simples, não vou gerar um crédito para quem vai trabalhar com o regime tributário dessa forma. Tá? Então perceba, por que a minha empresa não vai sobreviver nos próximos anos? Porque você não está entendendo da sua empresa, você não está entendendo do seu negócio. Você não está parando um momento para estudar sobre a sua empresa, não só estudar sobre o mercado. Olhar a primeira linha, que é a receita, é uma coisa. Até que é fácil vender, fazer marketing, publicidade, engajamento, tudo isso no Instagram, landing page, vamos colocar entre aspas, com respeito a quem trabalha com isso, até que é fácil. Mas tem que entender todo o processo. Entender desse processo de novo, aí vamos lá, as perguntas. Qual foi a última, você sabe quanto que a sua empresa dá de lucro? Lucro não é fluxo de caixa, é totalmente diferente. Tá? Você sabe quanto de fluxo de caixa tem a sua empresa? Você sabe, tem um indicador que eu gosto muito, são dois, né? Que é um que tu sabe, às vezes a gente riscou aqui na tua parede, que é a margem de contribuição, Sim. que ela dá um bocado de feedback, um bocado de informações, de erros, de acertos. E o outro é o cash running, que é quanto de fôlego de caixa eu tenho. Se não está sabendo fazer isso, pessoal, então, para sobreviver vai ser complicado nos próximos anos. Até porque o próprio mercado está te engolindo. Demanda, oferta, não. Novos entrantes, novos concorrentes. Sim. Por aí vai. Então, outras operações, né? Outras operações, outros níveis de operação, né? Eu ia comentar aqui, falando sobre o mercado, eu escutei recentemente uma premissa que é bem curiosa. Sempre tem alguém com boleto mais vencido que o seu. Né? E aí você trouxe esse ponto que, até pra gente aqui, falando de empresa, né? Eu sou seu cliente. Espero não ser o cliente que dê mais trabalho, né? Mas que pelo menos eu seja o cliente mais fashion. Soldado no quartel quer trabalho. Pelo menos eu quero ser o seu cliente mais glamuroso. Existe, falando sobre o mercado, tem essa linha tênue, né? De competitividade. Falando aqui da gente, né? Por exemplo, o nosso... falando da DVJ, né? O tecido é um commodity. Né? E aí a gente tá muito sensível a mercado. Né? Então, do lado aqui, meu vizinho tá com boleto mais vencido do que o meu, e aí queima a mercadoria. E aí causa uma confusão gigantesca. Né? Isso faz parte da nossa rotina, e aí eu até levanto isso porque muitos, até aproveitando esse tom que você usou aí, trazendo esse mercado digital, né? Essas pessoas digitais, que para mim tudo está no metaverso, numa realidade paralela. Né? E fala de números e pessoas e circunstâncias numa sublimação assim absurda. Tá, né? Ficando rico com curso e com mentoria, né? Eu acho sensacional. Eu acho sensacional quem fica milionário ensinando os outros a ganharem dinheiro, né? Acho incrível. Ferrari, então, eu acho hilário. Mas, enfim, voltando aqui para a nossa medíocre realidade. Esses são desafios da rotina, né, do nosso dia a dia. E cada vez mais eu percebo narrativas, né, que distanciam dessa realidade. Se você está nesse lugar, é porque você é isso, é porque você é aquilo, porque você tem chave, tem que destrancar essa chave, chave da prosperidade, chave de não sei o quê, chave da Ferrari, chave do avião. Enfim, é um molho de chaves aí muito, muito sutil
E um dos meus propósitos, inclusive, até de abrir esse espaço para a conversa, é partilhar também da nossa realidade, do nosso dia a dia, e não aqui estar vendendo soluções que não... Até porque até então ainda não tem infoproduto, mas né, vamos trabalhar sobre isso. E aí eu trago esse ponto como também dificuldade dentro do nosso segmento, né, dentro desse período de segmento e diante de tudo que eu falei para você, de como lidar com isso até dentro de uma gestão. Sim. Né? Dentro de uma gestão. E a informalidade é uma questão. Outro ponto também que eu pergunto para você se isso entrou ou não, né, na nossa querida Ferreforma. A gente aqui, com alguns fornecedores nacionais, a gente recebe... tem diferentes alíquotas dependendo da origem. Né? Se vem do Espírito Santo, eu pago 16% na entrada do estado do Ceará. Se vem de Santa Catarina, eu pago 11%. Se vem de São Paulo, eu pago 12%. Se vem de Goiás, eu pago 16% também. Dentro da reforma, essa briga aí de alíquotas interestaduais vai haver... Nossa, quando eu tinha confecção, como é que era o nome daquele imposto que eu detestava? O DIFAL. DIFAL. Ou DIFAL. Vai continuar? Pronto. A reforma tira o ICMS e entra o IBS. O IBS. Então, não vai ter conforme a PEC, não vai ter essa guerra entre os estados. É uma alíquota, ponto final. Oremos. E em tese também, na regra geral, se você vende o tecido com a NCM A, B e C, ou o resto dos números, não. Então, beleza, tranquilo. A NCM vai continuar? Pois é, em tese sim. É mesmo? Porque, em tese sim. Porque alguns outros produtos ainda vai seguir algumas regrinhas também, né? Alguns outros produtos na reforma ainda vão seguir algumas regras, de monofásicos e por aí vai. Oremos. Mas sim, ainda tem muita coisa para acontecer em 2024, 2025. O Conselho de Contabilidade faz parte dessa articulação de discurso? Como é que funciona isso? Seria muito interessante que, além do próprio Conselho de Contabilidade, a OAB também teve junto, o Conselho de Contabilidade teve, regional, federal, inclusive o nosso, com projetos entregando lá para o Senado. O nosso presidente, inclusive, esteve lá presente também, fazendo algumas abordagens. E aqui eu não vou falar negativo da nossa classe, nem de qualquer outra, mas pouco discutimos, pouco exigimos para que o Senado, o Congresso, realmente ouvisse empresário, quem está na frente do dia a dia da operação como contador e advogado. Então, vamos fazer uma reforma? Vamos. A nossa classe ficou lá tentando movimentar alguns empresários, até que, vai sair a reforma? Vai. Então vamos conversar. Tá? Então, dormimos. Os próprios secretários de municípios e estados, vai sair a reforma. Alguns secretários já dizem que nós vamos passar pires na mão do governo federal para poder eles colocarem isso. Até porque vai criar uma espécie de um comitê que vai segregar Veja, o ICMS, quem controlava era o Estado. Agora, quem vai controlar é o federal. Então vai ter uma espécie de um comitê que vai dizer, isso é para ti, isso tanto é para ti, isso tanto é para ti. Não vou entrar nas regras, senão vai confundir demais o pessoal. Mas alguns secretários de município e estado dizem, rapaz, vou ter que passar pires lá no federal para pagar minhas contas. De novo, nós estamos tratando do imposto que vai trabalhar em cima do consumo. Tá? Vai ser bem transparente. Oremos. Assim, de novo, lá, acho que foi década de 90, alguma coisa, quando saiu alguma coisa do tipo assim, os advogados falam que foi a época de ouro deles, que foi onde surgiu o ICMS. Tem uma nova era de ouro, porque, de novo, vai sair jurisprudências aí. Sim, o que é seletivo, o que é que não é seletivo. Eu já estou imaginando a dor de cabeça que vai dar com RP, que vai ter que mudar muita coisa. RP, PDV. Pois é. Que mais? Vai ter dor de cabeça no SPED também? Será que vai ter SPED ou não? De novo, todo mundo espera uma simplificação. Certo. O SPED, que é o Sistema Público de Circulação Digital, lá quando ele surgiu, era para ser um único SPED. Mas são vários, né? Aí, de novo, a gente espera que essa simplificação, vamos supor, João, lá no escritório, lá na empresa, nós passamos de 10 a 15 dias mensais para ser essa ponte entre contribuinte e fisco. Sim. Eles criam lá as loucuras, de novo, casalzinho safadinho, cria as loucuras deles e a gente fica nessa meia ponte. Tá? Mas a gente consegue entregar essa contabilidade mais consultiva, mais estratégica. Mas a gente passa de 10 a 15 dias
resolvendo o problema que o próprio fisco criou. Nós temos um SPED CMS que trata de compras e faturamentos. Nós temos um SPED de PIS e COFINS que tem compras e faturamento. Caramba, por que não deixou só em um como era lá no início? Nós temos a própria nota fiscal que já tem toda a tributação. Por que o fisco não aperta o botão e ele quer que o contribuinte vá lá e diz, ok, eu estou mandando o SPED, estou fazendo a minha afirmação de que é isso que eu devo. Ou seja, estou assinando que eu devo isso para você. Ele já pode fazer isso. Nós tivemos agora em 2020, né, a declaração de imposto em 2023, que a declaração de imposto da pessoa física já veio pré-preenchida. Pelos próprios dados que os contribuintes vão passando isso. Sim. Veio 100% certo? Não veio. Mas já veio pré-preenchida. Por que lá atrás, quando se discutia da apuração do imposto, já vinha pré-preenchida, com o próprio documento fiscal, deixava só a gente como contador validar, poxa, o João aqui, a equipe dele, emitiu essa nota errada, vamos corrigir, uma coisa do tipo. Não precisava pegar aquela informação, joga para o dado, joga para um robô para poder validar se aquilo está tributado ou não. A equipe tem que analisar para ver se o robô interpretou certo, já que é um robô. O robô ele vai olhar naquela legislação ou não, naquele NCM, se ele está na exceção da tributação ou não, por aí vai. Então a gente espera que ocorra essa simplificação para que a gente tenha mais fôlego para entregar, de fato, os números mais próximos de vocês, né? Ainda mais próximos, né? Então, vamos ver o que aqui vai vir por aí. Eu sei que 2024, 2025, grande trabalho. No caso de vocês, de novo, empresários, tanto quem está o contribuinte vai ter que investimento. Eu, no meu caso, investimento em cursos, em capacitação, em robotização, em sistemas, quais são os novos sistemas que vão chegar. Em possivelmente uma equipe para tratar só com a apuração da reforma tributária, ou seja, uma equipe com a antiga e outra equipe com a nova. No caso de vocês, vai ter que trabalhar com advogado para ver se está na seletividade ou não, se está nisso, se está naquilo, se a gente pode criar outros mecanismos para que possa gerar crédito. De novo, crédito vai bater na não cumulatividade plena que a gente falou. Então, tem muito cenário para tratar por isso. Por isso que fala que hoje vai ser uma nova regra, uma nova era de ouro, tanto para advogado, como para contador, como para software house. E é isso. Então, oremos porque vai vir, meu amigo. Assustado? Cara, eu queria muito que, de fato, ocorresse essa simplificação. De novo, a PEC trata. Se vai vir com a continuação das publicações da lei, tá? Alguns são bem contra mesmo ela, porque, vamos supor, de serviço, a gente não paga tanto de imposto. Paga, mas nem tanto. Mas a gente vai ter uma subida alarmante. Apesar de que alguns segmentos de serviço vai ser tratado com a redução de alíquota também. Mas mesmo assim, serviço vai ter uma pancada legal. Inclusive, redução dessas alíquotas de alguns serviços profissionais que são fiscalizados, exemplo, no meu caso, foi o nosso conselho batendo na porta do Senado e Congresso pedindo essa mudança. Porque senão a gente ia pagar uma lenhada bacana. Era para ser até de graça, né, cara, para contador, imposto, já que eu estou fazendo essa ponte entre o governo, né? E vocês. Vocês são os cobradores, né? Pois é como a tua mãe diz, né? O cavaleiro das trevas, né? A culpa não é minha, né? A culpa não é minha, eu só sou a ponte. Olha aí, mamãe, eu sou a ponte, eu quero bem danado ela. O que você indica... porque eu já indico a Adamanto como contabilidade, mas o que você indica para... Quais são os critérios a serem avaliados para a escolha de uma boa contabilidade? Tá. Eu vou responder da seguinte forma, vou ser bem transparente com isso. Eu poderia puxar toda a sardinha para mim, né? Todo o anzol. Mas vamos lá. Tudo depende da dor e a necessidade de cada empresa. Tem empresa que não vai estar preparada para um plano que nós trabalhamos, que é o plano de aceleração estratégica, que é entrega de obrigação acessória, toda essa parte mais burocrática, receber isso de forma integrada e espelhando, como a gente sempre diz, espelhando o que está na empresa para ir para a contabilidade, que não adianta nada você saber que tem tantos mil aqui de entrada e saída de caixa e na contabilidade não demonstrar isso mensalmente, não anualmente. Como é que você vai tomar a decisão? Então, nem todo empresário está com tecnologia ou com equipe para ir para esse maturidade. Para ir, lembra daqueles 3 perfis que eu te falei, né? Sim, sim. Mas a gente pode ofertar um projeto mais intermediário ou o mais básico do basicão. Eu costumo dizer o seguinte, no supermercado tem a bolacha água e sal, tem a bolacha recheada, biscoito, né? E tem aquela importada. Ou seja, para cada dor, para cada necessidade existe uma solução. Se querem algo mais básico, a gente consegue entregar isso. Mas quando eu digo mais básico, vamos lá. Tem um cliente que, por opção, por demanda, por dor, por
pelo momento dele, de conhecimento, seja o que for, ou até mesmo recursos, ele optou por um processo mais simples. Mas mesmo esse processo, uma contabilidade mais simples, é possível fazer gestão, exemplo, reduzindo imposto. Tem aquele que, cara, eu não sei para onde está indo meu dinheiro. Fudeu. Né? Deu nó. Eu não tenho cash run nenhum aqui, não tenho fôlego de caixa nenhum. Cara, tu tem que vir para cá, para esse outro plano aqui. Mas assim, tu tem sistema para isso? Tu tem equipe para isso? Tu, como empresário, tu queres realmente fazer isso? Ok, eu quero, então vamos para cá. Até que chega um momento, ou seja, eu estou saindo estou entregando algo mais operacional, para um perfil mais operacional, estou entregando um momento mais tático para aquele perfil mais tático, que quer conhecer relatórios, estou entregando algo mais estratégico. Quando eu digo mais estratégico, aquela velha pergunta: qual é a sua meta de faturamento mensal? Eu digo mais, além de faturamento, qual é o seu desejo de lucro no final do mês, no final do ano? Nem todos os empresários conseguem responder isso. Então vamos ficar nesse intermediário. Então as soluções da gente é em cima disso, tá? Entregando sempre e mensalmente resultados, como a gente diz, né, nosso propósito de mais gestão para uma amanhã melhor. Independentemente se você quer uma bolacha recheada, uma bolacha água e sal recheado ou algo importado. Tem solução para tudo isso, de acordo com o perfil e necessidade do cliente. Tá? Fantástico, fantástico. É o meu contador. É o meu contador. É a alegria estar com vocês, viu? Macário, olha, aqui eu faço um pequeno bate-volta, não pode pensar muito, tá? Ixi. Um tapete. Nossa. Não pode pensar. Um tapete? É, um tapete. Vou lá de casa. É o que eu tenho. Eu adoro. Uma marca. Uma marca? A minha. Arrasou. Uma viagem. A próxima. Um sonho. Nossa, já tá para pensar em sonho. Ah, que minha filha cresça com saúde, continue. E que arrase muito, porque ela é figura. genial. Eu vou te mostrar depois a conversa que ela teve comigo Ela é essa semana. genial, ela é genial. Eu aprendo vendas com ela, viu? É que a bicha é vendedora. Pronto, já quero contratar ela para a equipe aqui comercial fazer um treinamento. Tem 7 anos, tá, gente? Só para contextualizar. Prodígio. Uma saudade. Ah, de voltar a estudar música. Nossa. Sim. Tenho saudade danada. Tem que estar tudo lá em casa, guardadinho, os instrumentos. Tenho saudade danada. E principalmente com essa música voltar a tocar na igreja. Tá. Macário não vive sem? Sem Deus. Uma palavra? Família. Massa. Uma frase? Mais gestão para o amanhã melhor. É o slogan dele. Meus queridos, hoje no Bonjour Podcast eu tive o prazer, o privilégio e a gratidão de receber aqui o meu contador Macário, da Adamanto Contabilidade. Doeu muito, passei por muitas dores para poder chegar até você, para poder conhecer você e poder estar vivendo o momento que estamos vivendo agora, amparados, seguros e com toda essa sinergia. É com muita gratidão também, assim, esse meu convite também é uma forma de retribuir da melhor maneira possível e também por aqui validar sua competência, sua excelência em poder estar partilhando aí o que todo mês a gente conversa, todo mês você puxa algumas orelhas minhas, né? São várias orelhas. Mas aqui uma imensa gratidão poder estar abrindo esse espaço para poder falar de um assunto que é tão importante, que também é muito velado, poucas pessoas abrem para poder falar e faz parte do nosso cotidiano, da nossa rotina. Todo santo dia a gente está lidando com as questões contábeis, tributárias, enfim, da nossa vida, sendo você empresário, sendo você servidor público, sendo você herdeiro, sendo você, enfim, independente do segmento, independente de onde vem a renda, todos nós temos nossas dores contábeis e tributárias. Muito obrigado pelo esclarecimento. Seja sempre muito bem-vindo. Acredito aí que pro próximo ano vamos ter outras pautas a serem conversadas e para trazer mais esclarecimento para a nossa audiência. E espero contar com a sua presença e já ter o seu sim. Show. Eu te digo, né? Soldado no quartel quer trabalho. Né? E assim, João, aquilo que eu escrevi para ti, vou agora falar de forma mais aberta. Existe um valor nosso que é a espiritualidade, respeitando a crença de todos que estão lá na Adamanto, por exemplo. Você acredita em Deus, na luz,
nos seres superiores, se não acreditam, mas acreditam no próximo, a espiritualidade como um contexto mais amplo. Mas a gente passava aqui em frente, eu e a Andressa, que é sócia e esposa, eu disse, senhor, abre a porta lá pra gente. Sem ter contato com ninguém daqui, eu disse, poxa, como é que eu vou chegar lá, respeitando o nosso código de ética, né, da contabilidade. Mas chegou um momento de que alguém abriu a porta. Né? Eu disse, opa. E Deus foi, na verdade, Deus é sempre abundante na graça dele. Sim. Que hoje eu estou sendo, pela graça de Deus, né, e obviamente por todo o teu reconhecimento, sendo agraciado de estar batendo esse papo sempre gostoso com vocês aqui do grupo, de forma especial contigo hoje. Mas, cara, é bacana demais estar com vocês, tá? Muito obrigado mesmo por tudo mesmo. Gratidão. Muito Quem massa. tiver à disposição, quem quiser bater um papo com a gente também, entrar mais sobre o mundo da contabilidade. Gente, tem dinheiro que vocês estão perdendo, porque vocês não querem evoluir no dia a dia como empresário, no dia a dia de vocês. Tem dinheiro na mesa e não é para ficar na mesa do governo, não. É para ficar na mesa de vocês. Dá para gerar dinheiro. Contabilidade também gera dinheiro para vocês. Tá? Contabilidade cada vez, assim, além de ser, até então, né, ter um histórico aí de ser um assunto chato, Sim. né? Contabilidade é dinheiro, é onde tá nosso lucro. É verdade. É onde está nosso lucro. Uma decisão ali, o NCM errado, complica tudo. O governo chega depois. Misericórdia. Vamos nos ver mais então por aqui. Show, Muito obrigado e aguarde o nosso próximo convidado logo em breve.